Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos o wrap-up das leituras que eu fiz durante o mês de setembro. Foram só 4 leituras e não foi um mês fantástico. Começo já por dizer, não foi um mês fantástico. Estou incomodada com as leituras um quanto ou tanto fraquinhas que eu fiz durante este mês de setembro, mas o mês de outubro já está a correr muito melhor, portanto, ainda bem. Bom, mas eu vou falar das leituras na mesma, não foram fantásticas, não houve aqui uma única obra 5 estrelas, eu estou habituada a ter leituras 4 a 5 estrelas constantemente, este mês não foi assim de todo, mas tudo bem, estamos em paz. Então, sem qualquer ordem de preferência, de forma absolutamente aleatória, vou começar por falar do volume 4, é o 4? É o 4. Da série da Anne dos Cabelos Ruivos, da L.M. Montgomery. Estou a falar de Anne of Windy Poplars. É este volume, eu tenho edição inglesa, faz parte de uma box. Este é o número 4. Eu gostei bastante dos restantes, dos primeiros 3 volumes. Deste não gostei tanto. É o meu menos favorito de todos os que já li até agora. Então, nós temos aqui uma Anne adulta e basicamente nesta obra nós vamos acompanhar a Anne durante, eu acho que são 3 anos, em que ela é a principal, tem o cargo de principal, ou seja, uma espécie de diretora de um high school, Summerside High School. Ela vai trabalhar para esta escola, fica longe de casa e vai conhecer pessoas novas, vai ter aventuras, há relações com as pessoas novas que ela conhece que não vão correr assim tão bem, e ela vai narrar esses episódios, sobretudo em cartas, que ela dirige ao Gilbert, que é o par romântico da Anne nesta série. O Gilbert não está com ela, está na vidinha dele, então ela vai escrevendo cartas a descrever o que é que se está a passar na vida dela e nós vamos acompanhando a Anne dessa forma. Eu senti aqui, primeiro, nunca me senti particularmente interessada nestas novas relações da Anne. Não consigo explicar muito bem porquê, mas não me agarrou. Não foram histórias impactantes, eu creio, com estas novas personagens. E acresce que senti saudades das personagens dos primeiros livros. Sobretudo não, foi de todas elas, mas não temos aqui... Quando temos alguma referência às personagens dos primeiros livros, é isso, é uma referenciazita, assim espalhada pela obra toda, não as personagens do início da obra que nós nos habituamos, do início desta série que nós nos habituamos, não têm relevância aqui, não têm grande impacto, não mudam nada no decorrer desta história. Isto é sobretudo a Anne, a sua nova experiência profissional e as pessoas novas na vida dela que estão relacionadas com esse novo cargo que ela ocupa nesta escola. Portanto, não temos grande coisa com a Marilla. Eu senti muitas saudades do Davy, que é o irmão adotivo da Anne, que foi adotado pela Marilla, assim, como a forma a Anne foi, não é? O Davy, acho que é Davy, é. E a irmã gêmea dele, que é uma personagem que eu falei quando falei do terceiro livro, que eu adoro, porque ele é muito fofinho, é uma criança e tem assim uns à parte, uns comentários muito engraçados, que é muito giro acompanhar e nós aqui não temos nada disso. Mas pronto... Tudo bem, não foi mal, é a mesma escrita, mas não me encantou por ir além, não me agarrou, não me prendeu. Tudo bem, a vida segue, eu vou continuar a ler a série. Eu tenho a box aqui, não, ao contrário, sim, assim, esta é a box. E o próximo volume é o Anne's House of Dreams, que tem na capa uma Anne a agarrar um bebê recém-nascido. Portanto, é um enorme spoiler para o que vai ser a história, mas tudo bem, eu quero ler na mesma, estou lá para a viagem, a Anne a ser mãe, basicamente vai ser isso. Tudo bem, para o ano, talvez. Para o ano, talvez não. Este ano, em princípio, já não vou ler nada desta série, não estou a contar com isso, portanto, no início do próximo ano eu vou dar continuidade. Depois, posso falar de quê? Posso falar de um audiolivro que eu ouvi, que é o número 5 da série da Julia Quinn. Continuando aqui nas séries. O número 5 da série dos Bridgertons, que eu estou a adorar. Quem acompanha aqui o canal com regularidade sabe que eu adoro estas obras da Julia Quinn, mas à semelhança do que aconteceu com com este volume da série da Anne dos Cabelos Ruivos, eu também não amei este seguinte livro da série dos Bridgertons, que fala da relação amorosa. Isto é tudo relações amorosas, não é? Da irmã
é uma personagem feminina aqui, dos Bridgertons, que é a irmã Eleanor? Não, Eloise. Devia ter gravado isto há mais tempo, porque já me estou a esquecer dos nomes. A Eloise. Ora, a Eloise é uma jovem casadora, não é? Tem a idade de casar, ainda é muito jovem, para os nossos parâmetros do século XXI, mas naquela altura ela já estava assim a passar um bocadinho de idade. Já estava a ficar velhota para se casar. E ela queria efetivamente um pretendente, não estava assim desesperada, mas ela gostava efetivamente de encontrar assim um homem à sua maneira, um que lhe agradasse. Ela já tinha interagido com uns quantos, aquilo não lhe tinha agradado particularmente, e ela continuava na busca de um marido. Então, quando o Sir Philip Crane ficou viúvo, ele era um senhor, era casado e tinha 2 filhos, um menino e uma menina, e a certa altura ele fica viúvo e Eloise escreve-lhe uma carta a dar os sentimentos e eles começam a interagir um com o outro através dessas cartas. Começam a trocar correspondência um com o outro. O que nesta altura significa, obviamente, que se eles não se conheciam antes, ela tem a iniciativa de lhe escrever uma carta e tal, e vai sempre respondendo às respostas dele, é óbvio que ela está interessada nele, não é? Quer dizer, é a única conclusão a tirar. Eles lá se encontram a certa altura e o que não me agradou particularmente nesta obra, mas embora eu compreenda porque acho que faz sentido dentro da época em que isto se passa, o que não me agradou particularmente foi a forma tão transparente, tão crua, porque ele era muito transparente, como ele dá a entender, nem é tanto dá a entender, ele diz mesmo que o que ele quer dela é que ela seja mãe dos filhos dele. A mãe biológica faleceu, portanto as crianças precisam de uma mãe. Portanto, ele quer saber se ela vai ser uma boa mãe para os filhos. Isto tira um bocadinho ali do que é atrativo nesta série, nestas obras da Julia Quinn, que é a parte romântica da coisa, é aquele romance fofinho, engraçado, a relação deles, não é, do casal, antes de casarem efetivamente. É sempre... A escrita é maravilhosa, é super deliciosa, a forma como eles vão interagindo até chegarem mesmo ao casamento, as peripécias todas. E nesta obra, por o Sir Philip ser tão transparente, nada romântico, eu quero uma mãe, é para seres mãe, eu quero saber se tu vais ser boa mãe para os meus filhos. Quer dizer, corta ali um bocadinho da piada da coisa. A Eloise, extraordinariamente, aparenta, quer dizer, ela não gosta desta atitude dele, mas ao mesmo tempo também não se chateia por ir além, ela continua, nota-se que ela gosta dele, está ali interessada nele o suficiente para pôr essa atitude nada agradável do Sir Philip de parte, e ela de facto, por já ser à data tia de várias crianças dos irmãos que já casaram, que já tiveram filhos, ela é tia e ela justifica a forma como ela lida com as crianças, o jeito que ela tem para lidar com as crianças, porque ela consegue interagir bem com os filhos do Sir Philip, embora as crianças sejam marotas, é uma mulher que está interessada no meu pai, então vamos fazer aqui umas maldades, etc, etc. E passam-se ali umas situações caricatas, maldades que os miúdos lhe fazem, e ela sabe reagir muito bem, sabe lidar muito bem com a situação, portanto essa parte é gira. Mas, pronto, ela justifica isso com o facto de ser tia e já estar habituada a crianças, apesar de não ter os seus próprios filhos. Então, basicamente a obra é isto, não é? A relação deles, a forma como eles se conhecem, como ela interage com as crianças, como ela demonstra que efetivamente vai ser uma boa mãe para os filhos de Sir Philip. E ele acaba por até gostar dela, mas não há ali aquela relação gira, engraçada, aquele enamoramento que é habitual nestas obras da Julia Quinn. Falta-me ali um bocadinho para isto ser tão bom quanto os livros anteriores. Mas tudo bem, vamos continuar a série. Vamos continuar. Não sei quem é que aparece na próxima série, qual dos irmãos ou irmãs, mas não foi como a obra anterior com a Penélope e o Colin, em que o Colin, numa fase inicial, há a referência que a Penélope é assim grutinha e tal, e ele não está assim tão cativado por ela quanto isso, mas ao mesmo tempo nota-se que há ali interesse amoroso genuíno, e isso é agradável para quem está a ler a obra, não é? Faz sentido nesta obra. Ali com o Sir Philip ficou um bocadinho aquém, há várias partes do senhor em que ele mostra a ser assim um bocadinho parvo. Faz assim os comentários menos amorosos, menos interessantes para uma mulher, mas tudo bem, se a Eloise perdoa, eu perdoo também e seguimos em frente. Depois, obra número 3. Novamente, sem preferência, isto não tem qualquer preferência. Li mais uma das obras que eu separei no início do ano, 25 obras para ler em 2025, e esta
do José Eduardo Agualusa, um escritor angolano, é uma delas, a Teoria Geral do Esquecimento. Eu tinha expectativas muito altas com esta obra e gostei particularmente do contexto histórico, político, em que esta história é narrada. Nós temos aqui um contexto de pós-colonização, guerra civil em Angola, ou seja, quando se dá a independência de Angola, e os portugueses, como nós sabemos, tiveram que fugir na prática, não é? Sair todos de Angola, desocupar o país que tinham ocupado e deixar os angolanos em paz. E é esse o contexto em que esta obra decorre. Nós temos aqui uma personagem principal feminina, a mulher, a Ludovica, ou a Ludô, que é o apelido dela. Ela é portuguesa, ela vivia com a irmã e com o cunhado, até que a irmã e o cunhado desaparecem. Nós percebemos que algo de errado aconteceu com eles, não é? Foram captados, foram presos, algo assim. E ela fica sozinha no apartamento onde eles moravam. E a partir daí, o que nós fomos acompanhando é quase 3 décadas da Ludovica presa, ou, como dizer, exilada naquele apartamento. Ela própria se deixa lá ficar porque ela morre de medo de sair à rua, de lidar com as pessoas, lidar com o país, com o mundo, com o que se está a passar naquele momento. Ela tem muito medo de sair à rua, então não sai. Ela no início tem mantimentos, tem comida, há muitos enlatados, eles explicam-nos na altura o porquê de haver tanta comida, mas claro, com o passar dos anos a comida vai escasseando, a saúde dela vai se degradando, mas ela continua sem sair à rua. Ela até ergue um muro para separar o apartamento dela do resto do edifício, não deixa ninguém entrar, ela não sai. Ela vai acompanhando o que se passa na rua pela janela, basicamente. Portanto, o contacto dela com o resto do mundo da civilização é limitadérrimo ao longo de quase 30 anos. É ela e o cão dela, basicamente. E as paredes onde ela vai escrevendo. Ela escreve muito e isto é uma mulher que já tinha problemas desde muito cedo. Logo no início da obra nos diz: Ludovica nunca gostou de enfrentar o céu. Em criança já a atormentava um horror a espaços abertos. Sentia-se ao sair de casa frágil e vulnerável, como uma tartaruga a quem tivessem arrancado a carapaça. Muito pequena, 6, 7 anos, recusava-se a ir para a escola sem a proteção de um guarda-chuva negro, enorme, fosse qual fosse o estado do tempo. Nem a irritação dos pais, nem a troça cruel das outras crianças a demoviam. Portanto, ela já era muito de ficar em casa, ficar em espaços fechados, protegida do resto do mundo, não sair à rua, não ter contato com ninguém, e isso com o passar do tempo só piorou, e este medo, este terror, sobretudo naquele contexto político e social, só piora. Foi uma história muito interessante de acompanhar, embora eu às vezes me tenha sentido um bocadinho perdida com as personagens que entram. Esta é a personagem principal, sem sombra de dúvida, mas às vezes são feitas referências a outras personagens e eu não consegui acompanhar muito bem. Eu acho que é uma obra que para mim vai beneficiar de uma releitura. Eu não sou de fazer releituras, mas não ponho de parte daqui a uns quantos anos reler esta obra, talvez com uma visão diferente e talvez me vai impactar mais e vai gostar ainda mais. Foi uma obra que eu gostei de ler, mas não me arrebatou para as 5 estrelas de maneira nenhuma e tenho muita pena que assim tenha sido. Mas pronto, tudo bem. Por fim, este vídeo não vai ficar muito longo, são só 4 leiturinhas. E deste quarto livro eu vou falar muito pouco. Foi a primeira leitura que eu acabei no mês de setembro, mas eu deixei para o fim porque eu já falei desta obra num vídeo em que falei só, exclusivamente desta obra, pela forma como me impactou. Quem acompanha aqui o canal com regularidade já sabe que eu estou a falar de Tudo é Rio, da Carla Madeira, esta edição do Brasil, é a capa brasileira. Esta é uma obra que eu não gostei mesmo nada, por tudo que é a história, pela forma como as personagens não têm profundidade nenhuma, não são devidamente desenvolvidas e muitas das coisas que aqui estão narradas não fazem qualquer sentido. Nós temos aqui uma mulher que é uma prostituta, que é uma das personagens principais, e existe uma vulgaridade muito grande de linguagem quando esta personagem é referida, porque ela é puta, ela nasceu para ser puta e trabalha num puteiro, e esta terminologia é repetida vezes sem conta. É uma mulher que nunca teve ambições na vida a não ser
alguém que cobra para prestar serviços sexuais aos homens e dar-lhes o máximo de prazer que lhe é possível, e ela fez de tudo na vida para ser muito boa naquilo que faz, na sua profissão. Qual é o problema aqui? O problema é que ela também é muito maldosa e ela faz mal, em particular, a duas mulheres. Esta história tem muito poucas personagens, mas das pouquíssimas personagens femininas, ela conseguiu fazer muito mal a duas delas. Uma, à tia, que a criou depois dos pais dela terem falecido, portanto fez esse favor, né, por assim dizer. E ela tem um grande ódio, grande rancor, porque entende que a tia não lhe deu todo o amor que devia ter dado. Portanto, ela acaba por fazer coisas para se vingar da tia. Mais tarde, ela fica obcecada com um homem em específico, um homem que vai às putas, mas não vai a ela, e ela não aceitava que os homens a rejeitassem. Não era coisa que ela estivesse disponível para tolerar. Então, ela faz de tudo para esse homem a querer. Esse homem era casado. E ela, ao mesmo tempo, decide que a mulher do homem é inimiga dela. E faz-lhe várias maldades. E acontecem coisas muito estranhas. É tudo muito estranho, é violento, enfim, porque é que esta personagem é assim? É só porque, não sei, nasceu assim? Porque é que ela enverdou por esta vida? Novamente, não existe um desenvolvimento de personagens que, para mim, tivesse feito sentido estas personagens terem sido retratadas conforme foram. Depois temos este casal, não é? O homem que vai às putas, mas não quer ir a esta em específico, e a sua mulher. Também tem uma história muito estranha de violência contra um recém-nascido. Esta história do recém-nascido que supostamente morre, mas depois afinal se calhar não morre, aparece assim do nada. É tudo tão estranho. A forma como esta mulher casada com um homem violento se mantém na relação, não há justificação. Há mulheres que nós sabemos que se mantêm em relações abusivas. E existem vários motivos para se manterem dessa forma, não é? Mas a autora, a Carla Madeira, a meu ver, não nos deu ingredientes suficientes naquela obra, não nos explicou de forma nenhuma do porquê destas personagens terem o comportamento que têm e desta mulher que foi vítima de violência, cujo marido agrediu e quase matou o filho, porque é que ela se mantém naquela relação se não há necessidade nenhuma disso. Enfim, coisas estranhas acontecem, não gostei do que acontece com os personagens, da forma como elas se comportam, da caracterização fraca, é tudo muito plano, estas personagens são muito planas. Achei tudo muito estranho. Eu acho que esta é a primeira obra que a escritora escreveu. Só teve sucesso muitos anos depois de ter sido publicado pela primeira vez, numa altura em que mudou de editora, e então aí é que se deu boom. E os leitores ficaram interessados e foi a partir de um sucesso enorme, mas numa fase inicial não foi um sucesso, e eu compreendo porquê. Mas, como eu disse no vídeo da opinião, foi a segunda obra que eu li da autora. Eu gostei bastante da primeira obra e tenho ali uma terceira para ler, portanto eu vou ler a terceira e até estou confiante de que vou gostar. Eu acho que esta é assim um fenómeno, foi um fenómeno em termos de sucesso que teve no Brasil, a autora é brasileira. Não compreendo porquê, mas para mim não invalida eu ler outras obras desta autora para ficar com uma ideia mais clara de quem é Carla Madeira como escritora. Enfim, foi uma obra muito má, é a única obra que eu li este ano que tem uma estrela. Eu não dei 1 ou 2 estrelas a mais obra nenhuma, não creio. É tudo 3, 4 e 5 estrelas e, felizmente, conforme eu disse mais no início deste vídeo, tenho muitas obras, estou habituada a ler obras que para mim são 4 e 5 estrelas. Este mês foi mais fraquinho, houve aqui algumas desilusões, mas também, olhem, são os 3 livros físicos que aqui tenho, mais o audiobook, e para o mês que vem há mais, e eu estou confiante pela forma como as leituras já estão a decorrer. O mês que vem vai ser bem mais favorável, vai ser um mês mais de acordo com o resto do meu ano de 2025 em termos de leituras. Bom, eu fico por aqui, falem comigo no campo dos comentários, deixem like se ainda não deixarem, partilhem este canal com os vossos amigos, amigas, colegas, familiares livrólicos, ajudem este canal a crescer. E nós vemos no próximo vídeo. Obrigada pela companhia, obrigada por estarem aí. Beijinhos. Até à próxima.